Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula assume hoje a liderança do Mercosul. Os líderes do bloco estão reunidos em Puerto Iguaçu, na Argentina. O principal desafio de Lula será fechar um acordo comercial com a União Europeia até o fim de 2023. O presidente Lula vai ficar por 6 meses na presidência rotativa do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Pelas regras do Mercosul, criado em 1991, os 4 países titulares se revezam na presidência do bloco, com mandatos que duram 6 meses. Além desses países, também existem os chamados Estados Associados ao Bloco, entre os quais estão Colômbia, Bolívia e Chile. A Venezuela compõe o Mercosul, mas o país está suspenso desde 2017. O governo brasileiro tem defendido que o país volte a integrar o grupo. A reunião desta terça-feira encerra o mandato do governo argentino. Neste segundo semestre de 2023, o Brasil também vai comandar o G20, que é o grupo das principais economias do mundo e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma das prioridades de Lula no semestre que vai coordenar o Mercosul é a conclusão do acordo comercial com a União Europeia. Negociado desde 1999, o acordo teve parte comercial finalizada em 2019 e está em fase de revisão pelos países dos 2 blocos. Neste ano, a União Europeia apresentou um documento adicional ao Mercosul que prevê sanções em questões ambientais. O governo brasileiro tem preparado uma contraproposta aos termos exigidos pelos europeus. E com a nova lei da igualdade salarial entre mulheres e homens, sancionada pelo presidente Lula, as empresas também são obrigadas a adotar medidas para que mulheres evoluam no mercado de trabalho em condições iguais às dos homens. O descumprimento das regras deve gerar multa. A lei da igualdade salarial estabelece novas bases legais para que trabalhadoras tenham garantido o seu direito à igualdade de salário e de remuneração. Entre os principais pontos da nova legislação estão a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre o quanto pagam a seus funcionários e a aplicação de multa para aquelas que descumprirem as regras. As medidas que devem ser tomadas pelas empresas também incentivam a formação e capacitação de mulheres para que possam permanecer e evoluir no mercado em condições iguais às dos homens. Se a discriminação for identificada em uma empresa, ela deve pagar à pessoa vítima a diferença salarial devida. A fiscalização contra a discriminação salarial e remuneratória entre homens e mulheres deve ser reforçada. E as empresas devem estabelecer mecanismos de transparência salarial e remuneratória próprios, por meio da publicação de relatórios semestrais que permitam comparar a remuneração entre homens e mulheres. Caso a discriminação seja identificada em uma empresa, ela deve apresentar e implementar um plano de ação com metas e prazos a serem cumpridos. E olha só que legal, 6 alunos da Escola Estadual Honorato Filgueiras, em Belém do Pará, descobriram um novo asteroide durante um programa Caça-Asteroides. O projeto foi criado pela NASA em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal e visa encontrar corpos celestes que podem causar riscos ao planeta Terra. Sob a coordenação do professor Hélio Júnior, os alunos analisaram imagens vindas do telescópio da Universidade do Havaí. Esses estudantes receberam ao todo 24 pacotes de imagens e conseguiram identificar diversas matérias espaciais. Entre eles, esse novo corpo celeste chamado de LUI 0005, mas que está sendo analisado para uma nova nomeação aí que vai ser definitiva. As atividades do programa vão ser retomadas em agosto pelos estudantes da escola e o feito encheu o professor, os alunos envolvidos e toda a escola de orgulho, mostrando o grande potencial dos estudantes nas escolas públicas de todo o Brasil.
E a Organização das Nações Unidas confirmou que cerca de 3.000 palestinos deixaram o campo de refugiados de Jenin após uma operação israelense no norte da Cisjordânia ocupada. De acordo com autoridades locais, um trabalho estava em curso para abrigar o contingente em escolas e em outros lugares na cidade de Jenin. Um porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos confirmou que os moradores do acampamento estavam abandonando suas residências. O exército israelense afirmou que mirava uma infraestrutura terrorista em um centro de operações conjuntas, que serviria como ponto de comando para a Brigada Jenin, um grupo militante local. Nossas forças entraram no ninho dos terroristas em Jenin. Eles estão mirando terroristas, estão prendendo fugitivos. Estão destruindo centros de comando e apreendendo armamento considerável. Estão também destruindo laboratórios, numa escala quase industrial, por produzirem explosivos, bombas e dispositivos destinados a assassinar cidadãos israelenses. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 9 palestinos morreram e 100 ficaram feridos, 20 deles em estado grave. O presidente Mahmoud Abbas reforçou seus apelos à comunidade internacional para fornecer proteção urgente e impor sanções a Israel. Os movimentos islâmicos condenaram a invasão. O Hamas chamou a incursão israelense de brutal e a Jihad Islâmica Palestina afirmou que todas as opções estão abertas para atacar o inimigo em resposta à sua agressão em Jenin. A Liga Árabe convocou uma reunião de urgência para terça-feira. Após a operação, os Estados Unidos afirmaram que Israel tinha o direito de defender sua população dos militantes islamitas, mas pediu que os civis sejam protegidos. Jenin e o acampamento de refugiados adjacente são áreas de confrontos frequentes entre forças israelenses e militantes palestinos. A violência entre as partes aumentou no mês passado e, desde o início do ano, pelo menos 185 palestinos, 25 israelenses, um ucraniano e um italiano morreram. Terça-feira e agora a gente vai falar sobre o tempo. Na região centro-oeste, a condição de frio intenso ainda não chegou e o tempo fica bem seco, com alertas para umidade baixa e principalmente para queimadas. Mas o frio atinge mesmo o sudeste. Inclusive, São Paulo teve uma madrugada muito fria e algumas regiões aí da cidade chegou a marcar 3,5 graus. Esse índice é o menor registrado desde o começo do inverno, mas ainda não representa o recorde do ano. São Paulo e Minas Gerais têm as menores temperaturas do ano até agora. Vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. A gente começa falando de Brasília, no Distrito Federal. A previsão é que o dia seja de sol, sem previsão de nuvens no céu e noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A máxima pode chegar aos 28 graus. Na região sudeste, o tempo já muda um pouco. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a previsão é que o dia seja de sol, com poucas nuvens e sem chuva. A máxima pode chegar a 25 graus. E para finalizar, como sempre, a gente fala aqui de São Paulo. Na capital paulista, o dia começou bem gelado e a previsão é que continue com esse vento frio, mas com o sol aparecendo ao longo da manhã, como assim no decorrer da tarde também, sem previsão de chuva. A máxima pode chegar apenas a 21 graus, bastante frio. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais!